Fundada em 753 a.C., Roma tornou-se um dos maiores e mais importantes impérios do mundo. Foi responsável por, abre aspas, civilizar os bárbaros, fecha aspas, e espalhar cultura, não só da própria Roma, mas também dos povos absorvidos por suas incursões e conquistas. O Império Romano teve vários governantes de variadas origens étnicas, 177 imperadores e 5 imperatrizes, totalizando 182 monarcas durante sua existência. Muitos se destacaram por seus feitos e popularidade dentre o povo e seus exércitos, e alguns por sua má gestão, crueldade e sede de poder sem limites. Veja aqui 5 considerados os piores entre esses imperadores e o que fizeram para receber essa classificação. Olá, você está no canal Lendas e Legados. Se gosta de conteúdos assim, deixe o seu like. Isso faz o YouTube entender que as pessoas estão gostando do conteúdo. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e, por fim, comente aqui embaixo sobre temas que gostaria de ouvir falar. Vamos ao vídeo. E começando por ordem cronológica, o número 1, Calígula, governou de 37 a 41 d.C. O infame imperador romano do século I é lembrado por seu reinado marcado pela tirania, crueldade e comportamento errático. Durante seu governo, ele cometeu execuções injustas e exibiu comportamentos sádicos, demonstrando um abuso extremo de poder e autoridade. Militarmente, seu reinado testemunhou a anexação da província da Mauritânia, bem como fracassos nas tentativas de conquistas à Britânia e tensões nas províncias orientais do Império. Sua personalidade megalomaníaca foi ilustrada pela ordem de erigir uma estátua em sua honra no Templo de Jerusalém e por pedir ao exército que coletasse conchas em vez de atacar tribos britânicas. Calígula esteve envolvido em escândalos, incluindo relações incestuosas com suas irmãs e até mesmo forçando-as à prostituição. Ele foi assassinado em 41 d.C. por uma conspiração liderada por pretorianos e senadores que buscavam restaurar a República Romana. Além disso, suas medidas desesperadas para enfrentar a crise incluíram extorsões de dinheiro do povo durante eventos públicos, estabelecimento de novos impostos e leilões de gladiadores. Calígula também manipulou testamentos de cidadãos romanos para se apropriar de suas propriedades e perseguiu senadores, denegrindo-os publicamente. De acordo com fontes contemporâneas de Filon de Alexandria e Sêneca, o Moço, Calígula era descrito como um déspota caprichoso e esbanjador, além de ter uma natureza sexual doentia. Sua história é repleta de episódios extravagantes e cruéis, incluindo a tentativa de nomear seu cavalo como cônsul e sacerdote, transformando seu palácio em um bordel e provocando fome ao construir uma ponte excessivamente dispendiosa. Sua alcunha, Calígula, derivada de suas pequenas botas militares, perpetua a memória de um dos governantes mais infames e despóticos da antiga Roma. Número 2, Nero, de 54 a 68 DC. O reinado de Nero, o infame imperador romano, foi uma era de extravagância,
tirania e crueldade desenfreada. Em sua busca por prestígio, ele focou em melhorar a diplomacia e o comércio, investindo na construção de teatros e na promoção de eventos esportivos. No entanto, sua busca por poder o levou a cometer atrocidades inimagináveis. Ele ordenou execuções sistemáticas, incluindo as de sua própria mãe e seu meio-irmão, e ficou conhecido por sua perseguição brutal aos cristãos, que foram submetidos a torturas cruéis e mortes horríveis. Enquanto Roma ardia em chamas, rumores cercavam Nero, sugerindo que ele próprio teria iniciado o incêndio para dar lugar às suas extravagâncias arquitetônicas. Enquanto a cidade era consumida pelo fogo, dizem que ele se deleitava com sua lira, demonstrando seu desprezo pelo sofrimento de seu povo. Seu reinado despótico foi marcado por revoltas e conspirações, e ele foi finalmente declarado inimigo público, forçado a fugir e, em última instância, a cometer suicídio. Sua crueldade atingiu níveis tão extremos que ele ordenou a execução de cristãos de maneiras inimagináveis. Ele mandou crucificar e atear fogo neles, gerando tochas humanas para iluminar seu jardim particular. Vestia neles peles de animais e jogava sangue neles, e a seguir os soltava para que os cães pudessem os atacar. Jogou muitos em arenas, onde soltava leões e tigres para despedaçá-los, em espetáculos macabros para o público. Essas loucuras entraram para a história como alguns dos momentos mais sombrios da Roma Antiga. Número 3. Domiciano, de 81 a 96 d.C. Domiciano, embora tenha demonstrado habilidades notáveis no gerenciamento e na administração do Império Romano, tornou-se infame por suas práticas autoritárias e por sua relação tensa com o Senado romano. As representações históricas do seu reinado variam significativamente, revelando a complexidade de sua liderança e a controvérsia que envolve suas ações. Enquanto alguns historiadores modernos defendem uma revisão favorável de suas políticas racionais e suas realizações econômicas, a narrativa tradicional retrata-o como um tirano impiedoso, cujo reinado ficou marcado pelo terror e pela perseguição. Sua ascensão ao poder foi cercada por uma série de perseguições cruéis e intolerâncias religiosas, e especialmente contra cristãos e os judeus. Sua desconfiança generalizada e temores supersticiosos alimentaram a perseguição implacável de indivíduos influentes, incluindo seus próprios parentes que abraçaram o cristianismo. A crueldade de suas medidas, como a ressurreição das leis draconianas e a imposição de restrições severas à liberdade de expressão, acentuou ainda mais seu legado de terror. Apesar disso, Domiciano não era desprovido de realizações notáveis. Sua atenção minuciosa aos detalhes da administração pública e o microgerenciamento de assuntos governamentais destacaram sua dedicação ao Império Romano. Sua ênfase na reforma fiscal, aprimoramento das infraestruturas e investimento em projetos de reconstrução demonstraram seu compromisso com o progresso do Império. Além disso, suas iniciativas de fortalecimento das fronteiras do Império Romano e os esforços militares para combater invasões em diferentes regiões refletiram sua determinação em preservar a integridade territorial. Apesar de enfrentar desafios consideráveis durante seu reinado,
Sua capacidade de administrar crises demonstrou sua habilidade como líder militar e estrategista competente. No entanto, seu governo autocrático e suas tensas relações com o Senado romano minaram significativamente seu legado. O reinado de Domiciano foi manchado por uma sucessão de conspirações e revoltas, culminando em sua própria morte trágica. A ascensão de Marco Cocceius Nerva, após sua morte, marcou uma nova era para o Império Romano, simbolizando uma mudança na dinâmica política e um esforço para reconciliar as tensões entre o poder central e a elite senatorial. Número 4. Cômodos, ou Comodoro para os mais íntimos. De 180 a 192 d.C., o terrível reinado de Cômodos foi caracterizado por uma série de ações imprudentes e opressivas que abalaram o Império Romano até os alicerces. Inicialmente, ele desvalorizou brutalmente a moeda romana, reduzindo seu valor e pureza de prata, causando estragos na economia e no comércio. Apesar de um período relativamente pacífico militarmente, sua conduta arbitrária e volátil levou a crescentes conflitos políticos e a um ambiente de terror e insegurança. A ascensão de Cômodo marcou a queda de um reino de ouro para um de ferro e ferrugem, como descrito por Dião Cássio, um observador contemporâneo da época. Seu governo, despótico e imprudente, foi marcado por uma sucessão de favoritos corruptos que saquearam o Estado em benefício próprio. Ele governou com mão de ferro, esmagando cruelmente qualquer oposição e descontentamento entre a nobreza senatorial e o povo. Cômodo também foi envolvido em uma série de conspirações e tentativas de golpe, inclusive contra sua própria vida. As tramas e traições permearam seu reinado, culminando em execuções brutais e expurgos sangrentos que chocaram até mesmo os círculos mais sombrios de Roma. Seus conselheiros e aliados foram frequentemente vítimas de sua paranoia e crueldade desenfreada. Além disso, sua negligência administrativa e indiferença com os assuntos do Estado resultaram em agitação generalizada em todo o império. A corrupção floresceu, a população sofreu e os recursos foram exauridos em prol de seus jogos e entretenimentos sanguinários. Cômodo não hesitou em cobrar altos impostos da ordem senatorial, provocando ressentimento e descontentamento entre as elites de Roma. O seu reinado foi marcado por contínuas convulsões políticas e sociais, culminando em sua própria morte trágica. Apesar do seu poder absoluto, sua queda foi inevitável diante da crescente insatisfação e revolta popular. O legado de Cômodo permanece como um alerta sombrio dos perigos do poder ilimitado e da corrupção desenfreada, representando um dos capítulos mais sombrios e vergonhosos da história romana. E se dentre 182 as 5 piores, entre os 5 há o pior de todos. Heliogábalo é lembrado na história romana por seus atos controversos e comportamento extravagante que chocaram a sociedade de sua época. Heliogábalo era conhecido por seu comportamento sexual extravagante e escandaloso. Ele se casou várias vezes, incluindo casamento com mulheres e homens, desafiando as normas romanas tradicionais sobre o casamento e a moral sexual.
Ele promoveu divindades orientais como o deus solar sírio Elagabalus, que originou seu nome. Ele tentou elevar essa divindade ao status principal do panteão romano, o que provocou revolta nos romanos que adoravam os deuses tradicionais. Ele forçou sacerdotes e cidadãos a seguir suas novas práticas religiosas, gerando resistência e conflitos. Era conhecido por seu estilo de vida extravagante e desperdício financeiro. Ele realizou festas caras, construiu edifícios suntuosos e gastou quantias enormes de dinheiro em suas paixões pessoais e empreendimentos questionáveis. Durante seu reinado também ordenou execução e perseguições políticas. Ele eliminou opositores e ameaças percebidas, o que contribuiu para o aumento da instabilidade política em Roma. Sua falta de interesse e competência nas questões militares enfraqueceu a autoridade imperial e a capacidade de defesa do Império Romano. Isso levou ao descontentamento entre as forças armadas e aos perigos externos. Os atos de Heliogábalo chocaram tanto os romanos que seu reinado foi marcado por um profundo descontentamento e desaprovação. Heliogábalo é frequentemente citado como um exemplo de um imperador que mostrou total desrespeito pelas tradições romanas e pelas normas morais da sociedade, contribuindo para o declínio do Império Romano. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima, se Deus quiser.